Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Esse é o meu último vídeo onde eu tratarei da questão imortalidade da alma, inferno e tormento eterno. Antes de partirmos para a leitura dos textos bíblicos, nós temos que entender uma coisa. As palavras hebraicas ruach e nefesh, para espírito e alma, palavra pneuma no grego e psique, também no grego para alma, pneuma espírito, psique, alma, no grego, elas adquirem, de acordo com o contexto, vários sentidos. Alma pode significar uma pessoa, né? Uma pessoa em seu estado normal, uma pessoa que está viva, né? Alma pode adquirir o sentido da própria vida em si, o fôlego de vida, essa vida que há dentro de cada ser humano, inclusive dentro dos animais, a gente vai ver isso. Alma pode adquirir o sentido de mente, que a Bíblia, em muitos lugares, metaforiza, chamando a mente de coração. Né? Então, a alma, ela adquire esses sentidos variados, mas você nunca vai ver na Bíblia o seguinte sentido para a palavra alma ou para a palavra espírito, tanto no hebraico quanto no grego. O sentido de um ser autônomo que vive independentemente do corpo ou fora do corpo. Um ser etéreo, sem carne e sem osso, com vida imortal. A Bíblia nunca atribui esse sentido às palavras ruach, no hebraico, espírito, nefesh, alma, no hebraico, psique, alma no grego, e pneuma, espírito, no grego. A Bíblia nunca se refere a isso, nunca se refere a esse sentido, tanto no hebraico quanto no grego. Qual o sentido? O sentido de alma, alma imortal, uma entidade etérea, sem carne e sem osso, que tem vida independente do corpo. Você nunca vai encontrar esse sentido na Bíblia. O que dizer das parábolas? Nós temos comentado aqui. Parábola é uma alegoria. A parábola, ela não tem, muitas vezes, associação com o real. É o caso da parábola de Lucas, capítulo 16, já falamos muito sobre isso. Né? É muita imaturidade intelectual e teológica atribuir um sentido literal, por exemplo, à parábola de Lucas 16, onde Jesus descreve ali uma situação hipotética, alegórica, descrevendo o rico que morre e o mendigo chamado Lázaro, que também morre. Um vai para o inferno, para o Hades, palavra grega para lugar de tormento, e o outro vai para o seio de Abraão, uma expressão para a qual não se tem um sentido assim categorizado, né? Muitos atribuem ao seio de Abraão ao céu, ao paraíso, enfim. Então, há uma certa infantilidade, do ponto de vista teológico, em atribuir literalidade a textos parabólicos. Né? Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam de alma, para que a gente possa entender, de uma vez por todas, quais são os sentidos, né, expressados pela palavra alma na Bíblia, ok? Vamos começar com Mateus capítulo 5, verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, inferno de fogo. A palavra para, ou a expressão para inferno de fogo no grego aqui, utilizado por Jesus,
Geenen to Piros. Geenen to Piros. Essa é a expressão para inferno de fogo. Geena é um termo que se originou do hebraico Gehinom. Gehinom, né? É uma expressão hebraica que significa o quê? Esse Gehinom era um vale, o vale dos filhos de Inom, que ficava ali ao sul de Jerusalém. E era onde muitos israelitas apóstatas passaram a sacrificar seus filhos a Moloque através do fogo. Eles queimavam seus filhos ali no Vale dos Filhos de Inom, que era um local onde os israelitas apóstatas queimavam seus filhos em sacrifício a Moloque. Então, muito depois, o rei Josias, em sua reforma, ele acabou com essa história de permitir o sacrifício dos filhos através do fogo, dedicados a Moloque ali no Vale dos Filhos de Inom, né? no Gehinom. E o Josias transformou aquele vale numa espécie de depósito de despejo, de lixo e de cadáveres de criminosos, e onde se ateava fogo para queimar esse lixo, inclusive esses corpos de criminosos que ali estavam, né? Então eles tacavam fogo, né, no lixo que era depositado ali, e inclusive nos cadáveres de criminosos que eram lançados ali nessa ravina que era chamada de Gehinom, ou no grego, aqui no Novo Testamento, chamado de Gehenan, né? Muita gente vocaliza isso da forma aportuguesada, Geena, né? Não tem problema, o que importa é o sentido da coisa. Então, inferno de fogo aqui, em Mateus 5:22, não tem a ver com o suposto lugar onde supostas almas imortais estariam em tormento, né? Não tem nada a ver com isso. Outro texto que nos remete para esta mesma ideia do Vale dos Filhos de Inom é o que se encontra em Mateus capítulo 10, verso 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha como é interessante esse texto aqui. Se a alma é imortal, como é que Jesus diz que pode fazer que a alma, tanto a alma quanto o corpo, pereçam no inferno? A palavra para inferno aqui é Geene, que vem de Gehenan, né? Que tem o mesmo sentido lá de Mateus 5:22. É um termo que nos remete para a expressão hebraica Gehinom, Vale de Inom, ou Vale dos Filhos de Inom, onde o rei Josias produziu uma reforma e transformou aquele vale numa ravina que ficava ao sul ali de Jerusalém, onde se depositava lixo, né, o despejo do lixo, e inclusive cadáveres de criminosos. A gente pode ver um pouco disso aqui em 2 Reis 23:10, vamos ler? 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, Gehinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Veja, então o vale do filho de Inom era uma ravina onde se queimava, né, em forma de sacrifícios, os filhos dos israelitas apóstolos que os dedicavam a Moloque. Então o fogo ele ardia ali naquele vale, né? Então essa ideia de Gehenna ou Geena ou Geene, né, nos remete para esse vale que depois se transformou, como Josias profanou esse lugar, né? Profanou assim. Ele acabou com essa história de sacralizar esse lugar onde os israelitas apóstatas dedicavam seus filhos, sacrificando-os pelo fogo, a Moloque. O Josias acabou com essa história, né? Transformando aquele vale
num depósito de lixo. Outro texto que eu gostaria de ler, segundo Crônicas 28:3. Segundo Crônicas 28, versículo 3. Também queimou incenso no vale de Ben-Enom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, essa Geenan, ou Geene, né, conforme expressado no grego aqui do Novo Testamento, nos remete para o Vale dos Filhos de Enom, onde esse sacrifício dos filhos a Moloque era realizado ali, certo? Então, isso aqui não tem nada a ver com um suposto lugar chamado inferno, onde supostamente estariam supostas almas imortais, sofrendo um tormento eterno. Eu queria chamar a atenção de vocês para o que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos lá para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Presta atenção nesse trecho aqui. Eu disse mais: isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Em que sentido nós, seres humanos, somos como os animais? Em que sentido? Salomão vai explicar aqui. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Veja, todos têm o mesmo fôlego de vida. A palavra, eu não consultei o hebraico aqui para ver qual é a palavra traduzida aqui por fôlego de vida, lá no hebraico, eu não consultei. Pode ser ruach e pode ser nefesh. Mas Salomão está dizendo que todos têm o mesmo fôlego de vida. Não foi isso que Deus soprou nas narinas de Adão, quando o criou? E Adão, depois disso, passou a ser alma vivente? Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma vivente, um ser vivente. E Salomão está dizendo que este fôlego de vida dos animais é o mesmo fôlego de vida que está em nós. E olha aqui, verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Ele está falando da morte natural, dessa morte natural, que pode acometer qualquer um de nós que estamos vivos hoje, aqui agora. Ele não está falando da segunda morte. Então ele diz, todos vão para o mesmo lugar, né? Seres humanos e animais. E na questão dos seres humanos, ele não faz distinção aqui, olha, os perdidos vão para um determinado lugar e os salvos vão para... Não, ele está deixando claro essa questão aqui. Todos, né? Seres humanos, independentemente de quem eles sejam, e os animais vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Aí ele faz uma pergunta aqui no verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Quem que pode comprovar, quem que pode cientificamente provar que o fôlego, né, o ruach ou a nefesh dos animais, e veja, eu estou falando nefesh no sentido de vida, tá? Não vem atribuir para mim aqui nenhum tipo de heresia, não. Estou falando em termos de vida. Vida, fôlego de vida. Então, quem é que comprova que o fôlego de vida dos animais desce e que o fôlego de vida dos homens vai para cima? Se fosse assim, todos subiriam. Toda alma, se fosse o caso, né, de considerar o fôlego de vida, interpretar o ruach ou nefesh como alma imortal, o texto está dizendo que o que se convencionou dizer acerca disso é que, ao morrer, né, a alma subiria, né? Mas o que a Bíblia fala que é o fôlego de vida? O fôlego de vida é a própria vida que está dentro de nós. É isso aqui, ó. Salmos 104, 29. Vamos lá para Salmos 104, 29. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. O que é o fôlego de vida? A respiração. Isso é o ruach. Muitas vezes
esse fôlego de vida, essa vida, né, ela é traduzida aqui no nosso português por alma, da palavra hebraica nefesh, certo? Então, vocês estão vendo que a Bíblia trata da morte, ela fala da morte, e Salomão trata de nos igualar aos animais na questão da morte? O que acontece com os animais acontece com os seres humanos? Ou vocês não acreditam na Bíblia? Ou vocês vão dizer que Salomão bebeu algum tipo de droga, alucinógeno, ou que ele não escreveu Eclesiastes sob a inspiração do Espírito Santo? O que vocês vão dizer acerca disso? Outro texto que eu gostaria de examinar com vocês. Jó, capítulo 14. Vamos para Jó. Jó, capítulo 14. Versículo 10. Jó 14. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira. E para onde vai? Para onde ele vai? Quando ele expira, né? Expirar é o processo em que o fôlego de vida, né, ele sai, né, do corpo. Né? Expirar é o fôlego, é o último suspiro que um ser humano dá. Ele expira. Né? Para onde vai? Olha, mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Olha a analogia que ele faz aqui em relação a essa questão da morte. E respondendo a sua pergunta, para onde vai? Olha aqui, verso 11. Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca. Verso 12. Assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Nem será despertado do seu sono. Então ele está tratando da morte como que uma espécie de evaporação. Né? Ele faz analogia aqui da água evaporando, ou do rio, né? Água do lago evaporando, ou o rio se esgotando e secando, né? Para tratar da morte. Evaporação e seca. Né? Então veja, é assim que a Bíblia trata essa questão da morte. E nunca como que falando de uma alma imortal que deixa o corpo e tem vida autônoma independentemente do corpo. Uma alma imortal. Né? Não se trata disso. Você jamais vai ver isso num texto bíblico. Jamais a Bíblia direcionará você para esse sentido. Olha aqui. Salmos 56, 13. Vamos ler outro texto. Salmos 56, 13. Eu escolhi esses textos aqui, existem outros mais, mas a gente precisa resumir para ganhar tempo. 56, 13. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Livraste da alma, livraste da morte a minha alma, pois da morte livraste a minha alma. Então quer dizer que a alma pode morrer. Quer dizer que a alma não é imortal. O que significa a alma aqui? A pessoa. Deus livrou a pessoa da morte. Esse é o sentido de alma. Então, se você atribui à palavra alma aqui um sentido de uma entidade etérea, sem carne e sem osso, com vida própria, então você não pode dizer que a alma é imortal. Você não pode dizer. Outro texto que eu gostaria de ler, que se encontra aí mesmo em Salmos 66, 9. 66, 9. É ele, Deus, né? Quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. De novo, alma aqui tem um sentido de quê? De uma entidade etérea, sem carne e sem osso, com vida autônoma, que vive independentemente do corpo? É esse o sentido? Não.
Ele quem preserva com vida a nossa alma. Ou seja, o nosso ser, a nossa pessoa. Estão vendo? E tem um detalhe. Ele que preserva com vida a nossa alma. Olha só, se existisse um lugar chamado inferno, onde supostas almas imortais estariam em tormento, o que nós teríamos que assumir diante disso? Que Deus é que estaria preservando essa vida das almas que estariam lá, nesse suposto inferno. Porque é Ele que preserva, como diz o texto aqui, com vida a nossa alma. Então quer dizer que Deus então teria que trabalhar eternamente para preservar um inferno cheio de supostas almas imortais em tormento. Deus então preservando o inferno, preservando as almas imortais no inferno. Não é? Não é esse o sentido? Não é isso que implicaria diante desse texto bíblico aqui? Ou você vai dizer que a gente está exagerando, ou você vai dizer que a gente está forçando uma interpretação? Então veja, se Deus preserva com vida e Ele pode livrar uma alma da morte, isso quer dizer que essa história de alma imortal não existe. Olha outro texto clássico que a gente lê. Ezequiel 18, verso 4. Que nos ajuda a entender ou aprofundar o nosso entendimento acerca dessa questão. Ezequiel 18, verso 4. Eu quero ler esse texto aqui na revista e atualizada segunda edição. Porque na Nova Almeida atualizada, ao invés de alma, aparece a palavra pessoa. Interessante que o texto aqui em Ezequiel 18:4, segundo a Nova Almeida atualizada, ele é mais correto. Então vamos lá. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Onde é que estaria a ideia de alma imortal aqui? E por que a gente não pode assumir isso? Porque a alma somos nós. Olha o texto segundo a Nova Almeida atualizada. Eis que todas as pessoas, no lugar de almas, aparece a palavra pessoas. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Viu como é traduzida a palavra nefesh? Na revista atualizada, segunda edição, alma ou almas. Na Nova Almeida atualizada, pessoas. Porque é esse o verdadeiro sentido. Alma que tem o sentido de pessoa. E é mortal. Alma que pecar, morrerá. E aí, dá para depreender um sentido de alma imortal? Eu estava vendo um debate, não sei se no YouTube ou se num canal de televisão desses aí, onde um doutor em teologia, ele é professor de teologia, inclusive, pastor da Assembleia de Deus, que acredita na imortalidade da alma, que acredita em inferno, que acredita em tormento eterno. Ele, inclusive, citou um texto aqui de Zacarias, capítulo 12, verso 1, para dizer, para provar que realmente a gente tem uma alma. Zacarias 12, 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Formou o espírito do ser humano dentro dele. O Ruach. Deus formou o espírito do ser humano dentro dele. Então, com base nesse texto aqui, esse doutor, pastor da Assembleia de Deus, diz que nós temos uma alma imortal dentro de nós. Será que nós poderíamos interpretar isso desse modo? Que esse texto aqui está falando de uma alma imortal? Uma entidade autônoma com vida independentemente do corpo? É isso que o texto quer dizer? Formou o espírito do ser humano dentro dele. Não seria a mesma coisa que soprou-lhe nas narinas o ruach, fôlego de vida, o espírito? Não seria a mesma coisa? E quando a gente morre, o que acontece com esse espírito que Deus formou dentro de nós? O que acontece?
Salomão já deixou muito claro, né? O que acontece com os animais acontece conosco também na morte. Aí ele diz aqui, ó, Salomão, em Eclesiastes 12, 6 e 7. Lembre-se do seu Criador. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão não está tratando da vida do justo aqui, não. Tem esse detalhe. Salomão está tratando, perdão, da morte do justo. Salomão está tratando da morte de todos os seres humanos, sem exceção. O que acontece na morte dos seres humanos? Esse espírito volta para Deus que nos deu esse espírito. Ruar, fôlego de vida. 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 Essa vida nos foi emprestada. Porque nós somos seres mortais. Então, quando a gente morre, o fôlego sai do nosso corpo e volta para onde? Essa respiração, esse fôlego, essa vida. Volta para Deus, porque pertence a Deus. É Ele que preserva a nossa alma com vida, não é isso que o texto bíblico diz? Então, Zacarias 12:1 não está expressando uma ideia de uma suposta alma, um suposto espírito, uma entidade etérea, que tem vida autônoma independentemente do corpo e que vive, que é imortal. Quando a Bíblia deixa claro que o único ser imortal é Deus. Não existe essa ideia. Olha aqui, outro texto que nós conhecemos muito bem, está lá em Isaías 53, que é o capítulo mais messiânico do Velho Testamento. É o capítulo que trata de descrever os sofrimentos do Messias e a crucificação do Messias, a crucificação do Messias, a morte do Messias. 53 de Isaías, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que eu gostaria de enfatizar é, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. O que aconteceu quando Jesus deu a sua alma como oferta pelo pecado? Essa alma que Jesus deu como oferta pelo pecado saiu perambulando por aí? Foi lá para o inferno pregar para os espíritos em prisão? Foi? Se Jesus, enquanto alma, sem carne e sem osso, foi lá para o inferno pregar para os espíritos em prisão, significa que mesmo que uma pessoa vá para o inferno, ela ainda terá a chance de obter o quê? Salvação, porque Jesus foi pregar para os espíritos em prisão. E pregar o quê? Pregar o evangelho. Jesus não foi pregar uma outra coisa que não fosse o evangelho. Então, se Jesus foi para o inferno pregar para os espíritos em prisão, haveria uma segunda chance, não é verdade? De salvação. Mas isso existe? Claro que não. Outro detalhe. Quando Jesus entregou a sua alma na morte, essa alma foi para o céu? O próprio Jesus diz em João 20, verso 17, o seguinte: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Quando ele se revela ali, logo após a ressurreição para Maria Madalena, ele lindo, maravilhoso, com o corpo glorificado. Maria Madalena, em primeira instância, não reconhece o Mestre, mas o som da voz do Mestre era o mesmo. E aí ela reconhece Jesus, e quando ela vai abraçar Jesus de tanta alegria e felicidade de vê-lo vivo novamente, Jesus diz: olha, não me dê tempo, que ainda não subi para meu Pai. Então, o que aconteceu com Jesus na morte? Quando ele entregou a sua alma na morte? Ele dormiu. Agora, há um mistério envolvido nessa questão. Por que há um mistério? Porque Jesus possui duas naturezas. Ele é 100% humano e ele é 100% Deus. Deus não morre. Como explicar isso? Ninguém explica isso. Ou você aceita, ou você rejeita. Não há como explicar. Deus não morre. Jesus é Deus.
E aí? O que aconteceu? Ninguém tem como explicar isso, eu digo. Então, eu posso dizer, com base naquilo que Jesus disse acerca da morte de Lázaro, que o próprio Jesus, ele, enquanto humano, ele dormiu ali. Ele dormiu no túmulo. Ele estava no túmulo dormindo. O sono da morte. Porque ele morreu, de verdade. Ele morreu. Mas se ele é Deus, como é que ele morreu? Não, eu não acredito que ele tenha morrido enquanto Deus. Posso explicar isso? Não, não posso. Tem alguém que possa explicar isso? Também não tem. Os unitaristas que não aceitam a divindade de Jesus vão dizer, tá vendo? Isso é uma prova de que ele era só humano, ele não era Deus. Porque Deus não morre. Os unitaristas são simplórios, né, nesse ponto, e em outros mais. Ao negar a personalidade do Espírito, ao negar a divindade de Jesus, eles são muito simplórios, né? Nunca entenderam essa divisão de naturezas, essa distinção de naturezas em Jesus Cristo. Natureza divina, natureza humana. Porque se você não faz essa distinção, Jesus se tornará contraditório. Ao mesmo tempo em que ele diz que ele é um com o Pai, né? Eu e o Pai somos um, ele vai dizer que o Pai é maior do que eu. Mas como? Se ele está dizendo que ele e o Pai é um, né? Ou seja, possuem uma mesma natureza, um mesmo caráter, né? Era nesse sentido que ele disse que ele e o Pai eram um. O Pai é o Pai, Jesus é o Filho. Jesus não seria filho se não houvesse Pai, e Pai não seria Pai se não houvesse Filho. Então, são pessoas distintas. Mas Jesus disse em outro lugar que o Pai era maior do que ele. Como entender isso? Né? A não ser você assumindo aquilo que a Bíblia expressa acerca das duas naturezas de Jesus. Uma 100% humana, outra 100% divina. Quero ler mais, no máximo, 3 textos aqui para a gente encerrar esse vídeo. Vamos ler Ezequiel 13, 18, para saber se através desse texto a gente pode ter uma ideia, assumir uma ideia de que a alma é imortal. Ezequiel 13, 18. Diga assim. E diga, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Eu quero ler esse texto na Revista e Atualizada. Ezequiel 13, 18. Ó. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Querereis matar as almas do meu povo? Alma imortal? É isso que esse texto, a gente pode depreender desse texto aqui? Não, pelo contrário. A alma pode morrer. Por que a alma pode morrer? Porque almas são pessoas. Almas são pessoas. Esse é o sentido. Bom, outro texto que os imortalistas gostam de utilizar para dizer que a alma é imortal se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vamos para lá? Apocalipse 20, verso 4. Vamos ler. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o texto. Esse é um dos textos sobre os quais os imortalistas constroem um castelo de cartas. Cartas marcadas, diga-se de passagem.
para dizer que a alma é imortal. Está vendo? João viu as almas dos que foram decapitados. Ele viu as almas dos que foram decapitados. Tá? Essas almas dos que foram decapitados, quando foi que João as viu? Quando? Ele as viu enquanto elas estavam mortas-vivas? Ou depois da ressurreição? Porque o texto, verso 4, está dizendo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas almas estavam mortas ou estavam vivas? Se estavam vivas, quando foi que elas voltaram à vida? Olha o verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Falando aqui das almas do verso 4, elas passaram pela ressurreição. Os outros mortos, que são os ímpios, só vão ressuscitar depois do milênio. Então, essas almas dos decapitados, que foram vistas por João, João as viu depois da ressurreição. Não eram almas de mortos-vivos. Não era esse tipo de coisa que João queria ensinar para a gente aqui, que a alma é imortal. Eu me lembrei de um outro texto, olha aqui. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Debaixo do altar. Então, as almas dos que são mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, não são essas mesmas almas vistas por João aqui em Apocalipse 20, verso 4? Que estariam aqui em Apocalipse 6, 9, debaixo de um altar? O que elas estariam fazendo debaixo desse altar? Ou seja, todos os mortos crentes em Cristo estariam lá debaixo desse altar. E aí? Significa o que, então, isso? Será que nós devemos interpretar isso de forma literal ou simbólica, já que isso é um texto apocalíptico? E nós não podemos utilizar os mesmos critérios hermenêuticos para interpretar textos apocalípticos, ou os mesmos critérios hermenêuticos que a gente utiliza para interpretar um texto bíblico, que trata de história, que trata de temas espirituais, morais. Nós devemos utilizar os mesmíssimos critérios para interpretar textos apocalípticos. Quem estuda teologia sabe que não é bem assim. Né? Quem estuda teologia de forma séria sabe que não é bem assim. Então, quando João vê almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, ele as vê em condição de pessoas que passaram pela ressurreição, pessoas que voltaram à vida, mas que antes tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O que João vê aqui são as almas desses que, por conta de sustentarem o Evangelho, de pregarem o Evangelho, de testemunharem acerca do Evangelho agora, nos últimos dias, muitos perderão suas vidas por conta disso. E isso já está acontecendo. E quem é que está ceifando a vida dessas testemunhas de Jesus Cristo? Quem é que está ceifando a vida desses? Tanto de católicos quanto de evangélicos. Quem é que está ceifando a vida desses? Quem são os nossos inimigos hoje? Os nossos maiores inimigos? Os nossos maiores inimigos são os muçulmanos. Não perca isso de vista. São os muçulmanos. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa. Por conta justamente dessa gente, né? E isso tende a aumentar. Esse tipo de convulsão social, esse tipo de imposição de uma determinada lei religiosa, na marra, força, isso tende a aumentar. Segundo dados, 15% da população francesa já é muçulmana. A Bélgica está toda tomada por muçulmanos, quase toda tomada por muçulmanos. A Inglaterra está passando por um conflito, uma convulsão social. Por conta de quem? Quem está envolvido nessa convulsão social? Muçulmanos.
Então, assim, não brinque com o muçulmano. O muçulmano, ele é pacífico, ele é tolerante, onde eles ainda não têm nenhum tipo de poder e autoridade. Eles são tolerantes, onde eles ainda são impotentes. Mas quando o caldo engrossar, vocês vão ver o que vai acontecer. Não brinque com o ser humano, ou com o muçulmano. Vou encerrando por aqui e fazendo alguns argumentos. A Bíblia diz que o único ser imortal é Deus. Então como é que você pode dizer que existem almas imortais dentro de cada corpo, de cada ser humano? Uma alma imortal. Essa alma é imortal no mesmo sentido que Deus é imortal? Porque se for, a Bíblia está mentindo. Deus não é o único ser imortal. Existem almas imortais. Se não for, significa que Deus as criou num determinado momento da eternidade pretérita. E Deus as criou enquanto almas imortais. Mas a Bíblia fala de alguma criatura que seja imortal independentemente de Deus? Fala? Não, não fala, né? Não fala. Não fala. Outra coisa. No juízo final, na segunda ressurreição, que é a dos ímpios, Deus chamará de volta à vida todos os ímpios. E quando ele os chamar de volta à vida, na segunda ressurreição, eles virão no corpo no qual eles morreram. E Deus os chama à vida para julgá-los e condená-los à morte eterna. E a Bíblia, no Apocalipse, deixa claro que esses que são todos ímpios e que ressuscitarão na segunda ressurreição, eles vão ser lançados no lago de fogo. Vem cá, mas eles já não estavam num suposto inferno? Sofrendo os tormentos eternos de um inferno? Por que Deus vai tirá-los de lá, dar um corpo a eles de novo, o mesmo corpo que eles tinham, para lançá-los num lago de fogo? Qual é o sentido disso? Qual é o nexo disso? Tira do inferno, vem para cá porque eu vou te lançar no lago de fogo. E o lago de fogo seria o mesmo lugar do inferno? Não, porque o lago de fogo é aqui na superfície da terra. O Apocalipse deixa claro isso. O lago de fogo, ele se concretizará aqui. Esse lago de fogo ainda não existe. Ele existirá quando Deus ressuscitar todos os ímpios para julgá-los e condená-los. Então quer dizer que a cidade santa, cercada ali por essa multidão de ímpios, liderados por Satanás e seus anjos demoníacos, a cidade santa ficará cercada. E Deus, quando lançar todos no lago de fogo, esse lago de fogo existirá em torno da cidade santa, que já estará aqui na terra. E nós lá dentro, com Deus, Jesus Cristo, né? O Espírito Santo sempre conosco, de forma invisível. Nós estaremos reclusos, circunscritos à cidade, porque em volta da cidade existirá um lago de fogo eterno, onde almas dos ímpios serão atormentadas, não só suas almas, bem como alma e corpo, porque Deus vai trazê-los de volta à vida, serão atormentados para sempre. É isso mesmo que você entende? Vocês estão de brincadeira, né? É preciso ter muito mais fé para acreditar em imortalidade da alma, inferno e tormento eterno, do que nós que não cremos nisso. É preciso ter muito mais fé. Eu admiro a fé de vocês que creem nisso. Admiro mesmo, eu admiro a fé de vocês. Agora, eu quero dizer uma coisa para encerrar mesmo. Como eu já disse várias vezes, eu tenho amigos e irmãos que creem em imortalidade da alma, inferno e tormento eterno. Eles vão continuar sendo meus amigos, meus irmãos queridos. Deus já salvou muitos que criam em imortalidade da alma, inferno e tormento eterno. Deus já salvou milhões e milhões de pessoas. Deus continua salvando milhões e milhões de pessoas que creem em imortalidade da alma, inferno e tormento eterno. E vai continuar salvando. E vai continuar salvando. Porque esse entendimento não é condição sine qua non de salvação. Então, nesse aspecto, nós não somos diferentes diante de Deus. Você que crê em imortalidade da alma,
inferno e tormento eterno, não é diferente de mim, que não creio nessas coisas. Diante de Deus, estamos numa situação semelhante. Somos crentes em Jesus Cristo. Pronto, é isso que importa. Então eu vou continuar sendo amigo dos meus amigos e irmãos que sustentam ideia de imortalidade da alma, inferno e tormento eterno. Isso não se constituirá em pedra no caminho, em um obstáculo que possa impedir o meu relacionamento fraterno com esses irmãos e amigos. Pronto, é isso aí. Mais uma vez, eu sou obrigado a dizer por que eu falei desse tema. Porque eu acho que eu estava devendo esse tema, porque muita gente já me pediu explicações sobre isso e meu entendimento sobre esse assunto. E eu acho, então, que eu também tenho o direito de me expressar com respeito às pessoas que pensam diferentemente de mim. Mas eu tenho o direito de me expressar. E continuo reafirmando. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver as palavras espírito, alma, né, tanto no hebraico quanto no grego, admitirem uma ideia de uma entidade etérea sem carne e sem osso que seja imortal, como Deus é imortal. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver isso. Você vê isso, por exemplo, em parábolas, você vê isso em expressões como eu mostrei para vocês agora aqui, que nos remete para uma expressão hebraica, que era a descrição de um vale onde os israelitas apóstatas queimavam seus filhos sacrificando-os a Moloque, né? Essa Geena, né? Vale do filho de Inom, que depois da reforma do rei Josias passou a ser um lugar onde se despejava o lixo e onde eram depositados os cadáveres de criminosos, que eles não enterravam, tacavam fogo, né? E nessa ravina, ali ao sul de Jerusalém, o fogo permanecia sempre aceso. Então, é a esse lugar específico, né, traduzido como Geena no grego, que Jesus se refere. Por quê? Porque no final de tudo existirá um lago de fogo. Existirá um lago de fogo. No final, não agora. Não agora, mas no final. Porque senão vai acontecer isso que eu acabei de falar aqui agora. Deus vai tirar as supostas almas imortais em tormentos do inferno, trazê-las de volta à vida para lançá-las de novo, só que não de volta para o inferno, mas no lago de fogo, que é aqui na superfície da terra. É aqui na superfície. E aí? E outra coisa, com relação aos crentes, só para encerrar mesmo. Eu não encerro nunca, né? Só para encerrar mesmo. E com relação às almas dos crentes? Antes de Jesus voltar, Jesus reúne essa galera toda de almas imortais que estariam lá no céu. Gente, reúnam todos aqui, vocês vão ter que voltar. Vocês vão ter que voltar. Mas como, Senhor? Tá tudo bem aqui, tá tudo bom, tá ótimo aqui. Não, vocês vão ter que voltar. Porque e vocês vão ter que voltar para o túmulo de onde vocês vieram, porque eu vou ressuscitá-los. Mas nós já estamos vivos. Agora eu estou contando uma parábola, né? Mas nós já estamos vivos. Não, vocês estão mortos. Mas eu vou trazer eles de volta à vida. Não, vocês vão me desculpar, mas isso é ridículo. Quer dizer que Deus vai mandar todas as almas dos crentes fiéis que já estariam no céu descer, se incorporarem agora num corpo perfeito, né? Porque Deus, quando Jesus estiver voltando e ressuscitar todos os crentes, eles ressuscitarão, como diz Paulo, já transformados, já glorificados. Um corpo lindo e maravilhoso. Eu não serei feio, igual eu sou agora, se eu morrer. Quando eu ressuscitar, vou ressuscitar lindão, gatão. Então, só que se eu morrer antes de Jesus voltar, aí eu, como alma imortal, iria para o céu. E estou lá no bem bom com Jesus Cristo, né? E os demais irmãos ali, curtindo o céu numa boa, e Jesus reúne todo mundo e vamos voltar, porque eu preciso voltar e ressuscitar vocês. Mas como? A gente já está vivo? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. É ridículo isso. É ridículo. Mas, independentemente disso, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue abençoando você. Quer você creia em imortalidade da alma, inferno e tormento eterno ou não. Que Deus abençoe você.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.